O custo médio ponderado de capital, o CMEPC, é uma ferramenta financeira utilizada para analisar quanto custa se investir de capital de terceiros, que chamamos de credores, e de capital de investidores, por ações preferenciais ou ações ordinárias. Ela leva em consideração o dinheiro que vem desses investidores. Uso na prática empresarial. Quando você utiliza o custo médio ponderado de capital aplicado à empresa, você percebe que isso vai ajudar em captação de recursos através de seleção de projetos de investimento. Esse recurso com fonte de dívida, de credores ou de capital próprio. Na vida pessoal, você pode utilizar o custo médio ponderado de capital para analisar se é mais viável você fazer um empréstimo para atingir seus objetivos ou se você pode investir utilizando o seu dinheiro próprio. A expressão matemática para o custo médio ponderado de capital é essa. Vamos detalhar ela para você. Primeiro, DPS, dívida, ação preferencial e ação ordinária. Daí vem os coeficientes, que são os custos. O custo relacionado à dívida após o imposto de renda, o QKP, custo de ação preferencial, e o KS representando o custo de ação ordinária. Voltando à expressão, você vai ter aqui dívida, ações preferenciais, ações ordinárias. Observe que o denominador é a soma dos três valores. E os custos da dívida, ação preferencial, e aqui das ações ordinárias. Vamos ao primeiro exemplo? A empresa Nectajan está analisando um projeto de expansão e vai desejar determinar o seu custo médio ponderado de capital para que possa tomar uma decisão com base nessa métrica, essa medida. Ela tem a estrutura de capital formada por dívida, ações preferenciais e também ações ordinárias. Em relação à estrutura do capital, a empresa ela possui um empréstimo de 800 mil, ou seja, o D, custo da dívida, um custo da dívida após o imposto de renda de 6%, é o KDT. A empresa possui ações preferenciais que pagam dividendos anuais de 1% por ação. Ou seja, aqui você tem o KP. O valor total das ações preferenciais é de 400 mil. A empresa possui ações ordinárias no valor do mercado de 1.200.000. O beta das ações é 1,2. O prêmio de risco de mercado, 6%. A taxa livre de risco é de 3%. Essas informações, o beta, o prêmio de risco e a taxa livre de risco, nós vamos utilizá-la para encontrar o KS, que é o custo relacionado às ações ordinárias. Então, os dados são dados da dívida, KDT 6%, ou 0,06%, e a dívida 800 mil. As ações preferenciais, o KP 1% e o P 400 mil. No caso das ações ordinárias, vamos utilizar o modelo de precificação de ativos de capital, o KPM, para calcular o KS, ou seja, a taxa livre de risco 3%, o beta 1,2% e o prêmio pelo risco 6%. Então, o custo de ações ordinárias 0,15% ou 15%. E as ações ordinárias 120 mil. Com isso, a gente pode calcular o custo médio ponderado de capital. Primeiro somamos os valores, dívida, ações preferenciais e ações ordinárias, dá 2.400.000. Aplicando na fórmula, você tem o KDT
0,06, o KP 0,1 e o KS 0,15. Essa soma vai ser o denominador, que é semelhante para os três cofatores, e aqui o valor da dívida, o valor da ação preferencial, o valor da ação ordinária, resultando numa taxa de 11,17%. Interpretando essa taxa, a empresa Nectajan ela vai precisar gerar um retorno de no mínimo 11,17% em relação ao seu projeto de expansão, para que possa compensar o investimento feito pela dívida, por ações preferenciais e por ações ordinárias. Isso dentro do contexto da estrutura de capital atual da empresa.